Boa noite, mais uma terça-feira, estamos aqui no nosso NazaCast, podcast da Nazareno, onde hoje você viu o tema, né, muito importante, muito forte, e nada mais justo e nada melhor do que estar aqui com essa equipe maravilhosa, né, para nós falarmos desse tema. O tema de hoje, já vou deixar direto aqui, porque você que está entrando já começa a compartilhar, você que vou dar uma bisbilhotada ali. Compartilha, deixa sua pergunta. Tema de hoje: desafios do chamado pastoral. Opa, como assim? Desafios do chamado pastoral. É muito forte esse tema mesmo. E a gente botou ali entre aspas ali, vamos dizer, né? Alianças, né? Por quê? Porque é muito forte entender o chamado pastoral e alianças. Nós vamos falar sobre alianças. Como assim alianças? Tipo de alianças. Nós vamos tratar bastante sobre esse assunto aqui. Estamos com uma equipe maravilhosa aqui. Hoje estamos aqui com o pastor João. Dá uma boa noite, pessoal. Aí, pastor João. Boa noite, meus amados. Pastor Ciro. Boa noite aí. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos no nosso NazaCast aí. E vamos falar, né, sobre os desafios do chamado pastoral. E também sempre, né? Às vezes ele não está aqui, mas eu estou sempre, pastor, dá uma ideia, faz isso. Pastor Alexandre, nosso pastor titular da Igreja do Nazareno Camobi, está aqui hoje participando diretamente, né? Ele está sempre indiretamente ali, nos dando o apoio, mas hoje está diretamente. Dá uma boa noite, pastor. Boa noite. Agora vai. Boa noite. Glória. É uma alegria para as pessoas que o Senhor tem colocado conosco, tem colocado ao lado, né? Para que a gente possa verdadeiramente fazer algo para Deus. Eu, de longa data, já entendi que sozinho a gente faz muito pouco, mas unidos a gente pode fazer muito mais para o reino de Deus. Então, eu sou sempre muito grato pelos pastores. Hoje, eu tenho pastores do meu lado e eu fico sorrindo com isso no meu coração, né? Porque eram coisas que eu jamais esperava há alguns anos atrás, que poderia estar sendo assessorado ou acompanhado, né, por pastores, e muitos deles com experiência até muito maior do que a minha. Então eu só posso ser grato a Deus e aproveitar essa oportunidade para agradecer aos senhores também por a gente poder fazer a obra aqui, fazer a Igreja do Nazareno ser um lugar mais parecido com a vontade de Deus. Vamos lá. Você que está chegando aí, entrando aí, compartilha, vai mandando o link aí. É muito importante isso, o trabalho missionário, o trabalho de Deus, enviando através das mídias, das redes sociais, nós usando essas ferramentas para o bem, né, para alcançar pessoas. Nós sempre dividimos o nosso trabalho aqui do podcast. E hoje, nada melhor, né? Eu estou aqui na volta de pastores, né? Então, eu já vou colocar o pastor João fazer a nossa oração do início aqui. O pastor Ciro vai falar ali nos nossos horários, ali, né? E o pastor Alexandre vai finalizar aqui. Então, já deixei... já fico aqui na minha, hoje eu vou ficar só assistindo aqui, né? Negativo, né? Vamos trabalhar, né, galera? Eu vou ficar só assistindo. Então, nada melhor do que tudo que a gente começar na presença de Deus é com uma oração. Então, peço ao pastor João que puder fazer uma oração por nós aqui. Oremos. Pai amado, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome por essa rica oportunidade, Senhor, de poder estar, Senhor, na Tua casa e colocar, Senhor, esse assunto de suma importância, Pai, para o entendimento melhor da Tua igreja, com relação, Senhor, aos grandes desafios, Senhor, que muitas vezes se sobrepõem, Senhor, na vida dos líderes da Tua casa, aqueles que o Senhor tem chamado, tem separado, ó Pai querido, de forma poderosa, para estar à frente do Teu rebanho, Senhor. Nós, ó Pai, nos colocamos nas Suas mãos,
para que tudo que for falado aqui nessa noite, Pai, seja para a glória do Teu nome, Senhor. Seja, de repente, para tirar dúvida, seja, de repente, para auxiliar no entendimento de muitos, ó Pai, que estão, ó Pai, nos ouvindo na noite desse dia, Senhor. Pai, que tudo seja na direção do Teu Espírito, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Lembrando que pode compartilhar, né? Eu já estava aqui compartilhando, já mandando, eu já estava fazendo a minha parte, né? Compartilhar, isso aí. Eu sempre faço isso em todos os podcasts, eu já começo ali, né, com os primeiros passos, depois eu jogo a bola. Então, hoje, como o tema fala sobre os desafios do chamado pastoral, nada melhor do que a gente entender o que seria ser pastor. Eu peguei aqui no dicionário, o dicionário da língua portuguesa atribui à palavra pastor o seguinte significado: guardador de rebanho, zagal, as ovelhas e o seu pastor, ministro da religião protestante, bom pastor, Jesus Cristo, adjunto campestre, os pobres pastores, no caso. Então, título de pastor utilizado no contexto da igreja evangélica é uma referência às passagens bíblicas que associam a maneira zelosa do Senhor cuidar do seu povo, a profissão que era muito comum na época e na região onde surgiu o seu cristianismo. O próprio Jesus Cristo teria falado por meio de parábolas, entre elas da ovelha perdida, e se colocado para o povo como o bom pastor que era capaz de dar a sua vida pelas ovelhas, né? Então, a gente entende ali no dicionário, né, o que seria pastor. Mas aqui a gente vai falar no ministério pastoral, dentro de uma igreja, o que o pastor, a gente fala ali, temos o pastor que a gente sempre fala, o pastor é o que prega, mas também vamos entender o que é o ministério pastoral, né? Porque muitas pessoas querem dizer, eu quero ser pastor, mas às vezes tu não entende o que é o ministério pastoral, é simplesmente, vou ser pastor, precisa ter algumas qualidades, alguns atributos, e muitas vezes tu precisa também almejar, conquistar, né? Não é simplesmente eu quero, estou aqui, tu precisa ter umas ferramentas, né? O mecânico, para poder arrumar, consertar algo, ele tem as suas ferramentas, e também tem um conhecimento básico daquilo que ele vai consertar, né? Então eu acredito que para nós explanar o assunto de hoje, a gente precisa entender um pouco desses atributos, o que é necessário. Então hoje aqui eu quero ouvir, eu quero agregar para mim conhecimento, aprender experiências, ouvir de vocês quais são os atributos, o que vocês buscaram, o que vocês passaram na jornada, na vida de vocês, até hoje vocês reconhecerem, realmente, eu tenho esse chamado, eu sou pastor. Porque também a gente precisa reconhecer, né? Senão, como é que tu vai fazer algo não tendo aquela confiança que eu sou ou não sou? Então, eu creio, eu vejo na vida de vocês são pastores, são zelosos, cuidam de vidas, pessoas, de ministérios, e hoje eu queria ouvir de vocês aqui. Como foi o começo, como foi, e é hoje estarmos aqui na Igreja do Nazareno pastoreando pessoas. Eu vou começar, porque eu quis... Amém. Né, o Espírito já me... Então, a gente... o chamado pastoral, ele tem já os princípios bíblicos, os atributos bíblicos, né? Então, aquele que administra bem a sua própria casa, né, aquele que almeja o episcopado, já está lá no Novo Testamento, né? A primeira coisa que eu creio no chamado pastoral é a convicção, começa, eu creio, com a convicção de que a gente tem que fazer algo pela obra de Deus. Não necessariamente o pastorado, mas digo assim, quando você chega, você está na igreja, né, quando você vem, assim que eu cheguei na igreja, eu já comecei a trabalhar e não me dei conta. Né, a minha esposa, ela dá visitas, as pessoas precisam de ajuda, de oração, com algumas dificuldades, né, dentro da sua caminhada cristã, e a minha esposa me deu violão, né, para fazer um louvor, alguma coisa, e comecei já, logo que eu cheguei na igreja, eu já comecei a trabalhar, digamos assim. Não como pastor, mas como servo, no sentido de estar servindo, dando suporte às pessoas, né? Então, acho que aí começa da gente ter essa convicção, né, pastor, de que a gente ser
parecidíssimo com o seu, né? É assim, primeiramente, o chamado pastoral, né? Ele não se dá em uma faculdade, ele não se dá em um seminário. O chamado começa como o irmão falou, quando você começa a se preocupar com vidas. E aí, quando Jesus me chamou para a salvação, né, para o plano de salvação, eu comecei a me preocupar com vidas. Foi a primeira coisa, me preocupar com a vida do meu pai, da minha mãe, com a salvação deles, né? E aí, na igreja, eu já comecei a me envolver automaticamente com a obra de Deus também, né? Então, assim... E aí eu comecei a me envolver com a obra, me envolver com os trabalhos da igreja, me envolver com o trabalho de visitação, pregação do evangelho. E aí, daqui a pouco, eu estava sendo consagrado a diácono, né? E foi aí que eu comecei realmente a desenvolver essa função pastoral, no diaconato, né? Já começava ali, porque pastor não é simplesmente um título, né? Como muitos pensam, né? Que é só ir para um seminário, receber um título, né? Após o seminário, e se tornar um pastor. Não é assim, né? Primeiro vem na prática, vem no exercício, né? E aí eu, depois de diácono, fui consagrado, depois de 7 anos de diácono, eu fui consagrado ao presbitério da igreja, né? Que era a Assembleia de Deus. E depois de alguns anos eu fui consagrado, né, a pastor. Mas esse ministério começou desde obreiro, né, antes de ser mesmo consagrado ao diaconato. E aquilo que o pastor falou, primeiramente, antes de ser pastor, você é ovelha, né? Você precisa ser cuidado também, né? Tem que haver essa preocupação também. Nós olhamos hoje aqui, né, para o ministério nazareno, né, pastor? E nós vemos assim, conhecemos um pastor que é cuidado também, né, pastor? Ele recebe a palavra também, Deus cuida dele, né? Nós que somos homens que foram colocados do seu lado, porque ele já vinha orando para isso acontecer, né? E assim, são pastores que são chamados por Deus, né? O pastor Ciro também, né? Tem esse chamado maravilhoso, né? E são homens que, primeiramente, antes de receber a consagração de pastor, eles são ovelhas, eles ouvem a palavra de Deus, são orientados pelo Espírito Santo, né? E isso se vê nitidamente na vida dos irmãos, né? Então, assim, o chamado pastoral, né? Nós vivemos em uma modernidade muito grande, né? E a gente vê o número grande de pessoas sendo consagradas a pastor, né? E tendo grandes problemas nas suas vidas, né? Partindo do seu lar, porque primeiramente, quando Deus ele te chama, a Bíblia te orienta, né, que você tem que ser primeiramente pastor na sua casa, na sua família, para os seus filhos, para a sua esposa, né, para depois cuidar da igreja do Senhor. Isso é de suma importância, né? Então, assim, com toda a nossa fragilidade humana que temos também, né? Porque o pastor não é aquele homem super-homem, né? É aquele homem que tem problema como qualquer um outro membro da igreja tem, né? E por isso ele precisa também, né, saber ouvir, saber ser aconselhado, e isso é muito importante para a vida de um pastor, de um líder de uma igreja. Pastor Alexandre? O Gabriel falou assim, qual é a experiência que tu tem como pastor, né? Eu vou dizer que eu já passei quase tudo. O cara é psicólogo, eletricista, mecânico, o cara é 99, o cara, olha, é multifunções. É multifunções. É por isso que a gente vê lá a igreja primitiva, o apóstolo Pedro, né, colocando os pingos nos is, dizendo, olha, aqui vai ser os diáconos, aqui vai ser a gente vai ficar na palavra e na oração, porque, olha, a carência, né, das pessoas hoje, a necessidade de cuidado, ela ultrapassa muito as questões espirituais. Nós gostaríamos de ficar assessorando, na verdade, cuidando das pessoas somente no espiritual.
mas a necessidade do ser humano de cuidado, ela vai muito além disso. Ela precisa ser cuidada nas suas emoções, ela precisa ser muitas vezes assistida nas suas necessidades, e ela também, principalmente, né, e aí o nosso papel essencial, digamos assim, que é o cuidado como líder espiritual, como levar o alimento espiritual àquelas pessoas. E o desafio da nossa sociedade, desse tempo de pós-modernidade, onde a maioria das pessoas não vê a espiritualidade como algo importante, não vê a questão de ser liderado para o crescimento espiritual, porque nós lideramos para o crescimento espiritual mediante a palavra, mediante o evangelho, mediante os ensinos de Jesus. Então, a primeira indício que eu tive de que eu era um pastor, de que eu estava sendo chamado a ser um pastor, foi o feedback divino. Foi a insistência de Deus em constituir algo que, na verdade, eu não queria. Eu não queria. Eu costumo sempre falar para a igreja que eu nunca pensei em ser pastor. Eu nunca tive esse anseio. Foi algo que foi acontecendo de forma muito natural, tanto no âmbito físico, quanto no âmbito espiritual. Porque existe uma questão, e aí, pastor, vocês vão ter que... eu posso me intitular qualquer coisa. Eu posso me intitular a quarta pessoa da Trindade. Mas eu quero ver o feedback divino. Eu quero ver o respaldo divino. Eu posso me dizer que eu sou apóstolo, mas qual é o impacto espiritual que eu estou tendo dentro dessa minha alçada, dentro desse meu cargo? Porque hoje são tempos em que as pessoas se intitulam, né, de muitas formas, mas quando nós temos verdadeiramente um chamado divino, aquele que te chama, ele te capacita, e ele te capacita, e ele te dá também condições de capacitação. E ele vai, por exemplo, quando eu estava, a minha preocupação logo que eu fui ungido pastor, a minha preocupação era levar um evangelho, porque eu sabia que o meu pastorado era um pastorado muito ligado à palavra, muito ligado à palavra. A autoridade de Deus, a pessoa abre a boca, o ambiente sente o impacto, que ali é uma autoridade espiritual que está falando. Por mais que eu não queira lhe reconhecer, pastor, por mais que eu questione seu pastorado, as suas obras e a autoridade que o senhor representa espiritual, quando o senhor está fazendo aquilo que Deus lhe chamou para fazer, é incontestável. É incontestável. Então, o pastorado é um chamado divino. Alguns vão dizer sim, outros vão querer dizer não, mas na verdade não tem coisa melhor do que a gente estar no centro do querer de Deus para a nossa vida. Então, pastorado, para mim, eu lembro do apóstolo Pedro, muitas vezes já repensei meu pastorado, pensei, mas eu estou me incomodando por quê? Se eu posso estar em casa, tomando meu mate, estou me incomodando com essas ovelhas, e as ovelhas hoje estão brutas, né, tia? As ovelhas estão esperneando, rapaz. Mas, então, o que acontece? É desafiador liderar, muitas vezes, quem não quer ser liderado. Quem não compreende, porque o pastor, ele vai te liderar para o teu crescimento espiritual. E, às vezes, você não vai ficar contente com o direcionamento que ele vai te dar. Porque a Bíblia mesmo, ela vai te confrontando, ela vai tentando, ela vai trabalhando, vai muitas vezes minimizando coisas que nós gostamos. E esse é o papel do pastor, muitas vezes, te conduzir para um crescimento espiritual. Muitas pessoas estão fazendo assim, o contrário, né? Estão deixando as pessoas como elas estão para que se apeguem à pessoa. Eu acredito que o verdadeiro papel de um pastor é conduzir as pessoas a Deus. As pessoas descobrirem as suas próprias vocações, descobrirem seus chamados, terem o seu crescimento e amanhã depois ser alguém relevante no reino de Deus. É o meu pensamento. Então, não quero me estender muito. Essa é a minha primeira palavra. Quero deixar para o Gabriel aí fazer mais um questionamento. Pode continuar. Pode continuar. Na vida cristã, a gente vê muitas vezes
várias referências de pastores, né? Quando a gente diz pastores é quem está à frente de uma igreja. Normalmente a gente intitula porque a gente sabe que pastor é cuidar de pessoas. E normalmente quem está à frente de uma igreja está dando um auxílio espiritual, cuidando de vidas de pessoas. Então por isso que a gente dá esse título pastor, né? Porque a gente conhece lá nos ministérios que existe vários tipos de ministério. O pastor explanou muito bem aqui, né? Que ele tem foi chamado ali o dom da palavra e ele pastoreia a igreja através da palavra, mas muitas vezes Deus já usou ele como psicólogo, aplicativo para... Então, cuidava de pessoas, ele se preocupava em trazer as pessoas, levar as pessoas, como é que a pessoa está passando em casa, enfim. Essa é a função do pastor. O pastor está sempre preocupado. Tal pessoa não veio, aquela pessoa é nova. E o pastor está sempre preocupado um a um. Às vezes o pastor não é só o que está aqui em cima, às vezes é o pastor uma pessoa que está sempre ali, recepciona as pessoas, vê se é novo, se precisa de alguma coisa, um auxílio, aquele que sempre está agregando para que as pessoas venham se sentir bem ao estarem aqui na casa de Deus, estarem bem na igreja, e que elas venham voltar a esse ambiente e permaneçam nesse ambiente. O pastor, eu acredito que ele sente primeiro lá dentro dele essa preocupação com as pessoas, com as vidas, né? Aí depois vem a questão do crescimento, né? Agregar. Mas eu queria ver da opinião de vocês, porque hoje o leque é imenso, né? Vai para vários lados, mas a questão assim é necessário, muitas pessoas hoje não têm, mas é necessário ter algum estudo, buscar algo assim, ou só o conhecimento da palavra faz a diferença? O que faz a diferença para te ser, que nem diz, né, que Jesus ele era o bom pastor? O que faz a diferença para te ter um bom conteúdo para que tu venha falar para as pessoas? Porque hoje em dia tu vê pessoas ali falando simplesmente uma palavra, às vezes, de uma psicologia, né? Mas como é que as pessoas vão deduzir se aquela palavra é boa, é verdadeira, ou vem até pelo Espírito? Um conselho de vocês para... Haviam muitos seguidores ao redor de Jesus, muitas pessoas seguiram Jesus, né? Tem passagens da Bíblia e quando eles estão andando e os discípulos dizem, olha, tem um ali que está expulsando, mas ele não é um dos nossos, mas ele está expulsando, está curando em teu nome, né? Até Jesus não, se ele não é contra nós, ele é por nós, né? Então a primeira coisa que eu vejo aqui antes, né, no briefing que nós estávamos fazendo antes de começar, a primeira coisa, acho que de um pastor é aquele que não sabe ser pastoreado, não tem vocação para pastor. Então, a primeira, acho que uma das primeiras das características do pastor é aquele que tem um coração ensinável, uma pessoa que se submete, que compreende que ela tem que aprender e beber de outros que passaram por outras experiências que ela não vai ter oportunidade de passar na vida. Então, o outro passa, ele já experienciou algumas coisas, lidou com casais, trabalhou com dependentes, trabalhou com pessoas depressivas, cuidou da igreja, a igreja deu certo aqui. Esse aprendizado. Jesus tinha nos 12, né, os seus primeiros discípulos, primeiros alunos. Um dos nomes de Jesus é Maravilhoso Conselheiro. Então, o pastor é aquele que aconselha conforme as Escrituras. O livro de regra pastoral que nós usamos para tentar conduzir as pessoas para o caminho da salvação, para a libertação, para o crescimento, tem que ser a palavra de Deus. Então nós temos um livro, né, que é a verdade de Deus que guia as pessoas. Existiam pessoas que tiveram um excelente ministério pastoral sem ter feito curso de teologia. Mas eram pessoas que bebiam diariamente na melhor vertente, que eram pessoas que sabiam do chamado, a convicção do chamado também, a pessoa tem que saber, olha, Deus testifica no teu coração, porque há um preço alto a ser pago, né, parte da tua vida pessoal, do teu tempo, né, como nós aqui muitas vezes não remunerados, voluntários na obra de Deus, graças a Deus pela oportunidade, né, e nós tivemos grandes homens de Deus, grandes líderes, né, que não cursaram, não sentaram
numa faculdade de teologia. Mas eram homens de muita oração, de muita leitura da palavra, de muita prática de virtudes, muita prática do amor, de muita visitação, Então a pessoa acaba, né, já vem, e provavelmente eles bebiam, né, na sabedoria de outro líder. Eles vêm sempre debaixo do pastoreio de outro. Então ele está encaminhado. Mas hoje nós temos o recurso, né, de ter os cursos de teologia à disposição, bastante ensino, né. Eu, da minha parte, acho que hoje é necessário, né, a pessoa passar para ter uma noção, sentar num banco, aprender de outros pastores. A maioria dos cursos de teologia são dados por outros pastores, que também já têm experiência, tanto no ensino como na vivência pastoral. Então, eu acho que tudo aquilo que vem para o crescimento, que tu pode aprender, né, que vem para somar, para te dar maturidade, para te dar força, para que tu possa desenvolver, tudo é bem-vindo, né, da minha parte. Eu creio que hoje é muito importante a pessoa ter um curso de teologia, né? Uma das perguntas do Gabriel, ele fez várias ali, mas uma dessas que eu... Pastor João. Eu quero dizer que, partindo daquele princípio de que nós temos como o exemplo, né, maravilhoso, o nosso sumo pastor, que foi Jesus, né? Partindo desse princípio, nós vemos que na sua jornada ministerial, né, aqueles que eram mais próximos dele, né, chegou um momento que ele ministrou ali uma palavra, né, que para eles foi uma palavra tão dura, né, e aí muitos foram, né, saindo, né, pastor? E aí só ficaram ali os 12, né, e Jesus olhou para eles e falou assim: vocês também não querem ir, né, não querem? Aí Pedro se levantou e falou: não, Senhor, para quem iremos nós, né? Só tu tens a palavra de vida eterna. Então, assim, eu quero dizer com isso que muitas vezes o que o pastor ministra ali não é uma palavra que você está querendo ouvir. De repente é uma palavra que você precisa ouvir, né? É como o pastor de ovelhas, né? Às vezes a ovelhazinha ali está se desgarrando, agarra um carrapicho nela, e para tirar carrapicho dói, hein? E aí o pastor vai, aí a ovelha sente aquela dor ali, mas é por amor, é por zelo, né? Então, assim, o pastor que tem o chamado, o pastor que tem aquele, sabe, aquele amor verdadeiro pelas ovelhas, porque a Bíblia mostra também verdadeiros e falsos pastores, né? Então, aquele que é verdadeiro pastor, ele se preocupa com as ovelhas, quando ele vê uma ovelha se desgarrando, né? E aí o pastor vai e ministra aquela palavra ali, às vezes ele não sabe, e aí o Espírito Santo toca ali, né? E aí a ovelhazinha ali fica ali, né? Se ela é obediente, ela vai ficar ouvindo, vai gemer, mas ela vai acertar o caminho, né? Então, o pastor ele não está ali para falar, muitas vezes, uma palavra que agrada. Às vezes agrada, mas às vezes também desagrada, mas é para o bem da ovelha, né? Eu ouvi um pastor, né, que quando eu vi essa primeira frase dele, ele foi meu pastor, né? E uma vez ele falou assim na igreja: irmãos, eu não quero que vocês gostem de mim, eu só quero que vocês me amem, sabe? Então, assim, às vezes o pastor, né, tem vários tipos de pastores, né? Tem aquele pastor mais rigoroso, tem aquele mais amoroso, né? Tem aquele mais maleável. Então, assim, às vezes, né, o pastor, às vezes, aquele rigoroso, ele é muitas vezes excessivamente no zelo, né? Porque ele ama as ovelhas, ele está tão preocupado que às vezes ele esquece de ser um pouco maleável também, né? Mas, assim, cada um tem uma vocação, cada um desenvolve essa vocação, né? De acordo com o conhecimento que ele tem na palavra, né? Mas o importante disso tudo, irmãos, é que a igreja que tem um pastor, né? Um verdadeiro pastor que se preocupa com as ovelhas, ele muitas vezes não é bem visto, né? Muitas vezes ele é criticado, muitas vezes ele, né? E o papel da igreja, né, é cuidar do seu pastor, é se preocupar também com ele, orar, né, dar cobertura espiritual, porque é um peso muito grande ser pastor, irmãos, né? Aquele que tem um chamado realmente de Deus, ele carrega um peso tremendo, e às vezes o pastor está ministrando a palavra ali, mas ele também está gemendo,
né? Porque ele também tem os seus problemas, né? Tem as suas lutas e às vezes ele não é entendido. Ele precisa entender, mas às vezes ele não é entendido, né? Então é importante que a igreja também corresponda, né, com aquele pastor que tem uma vida dedicada, né? Muitas vezes ele deixa de ir para um lazer com a sua família, né, para atender às necessidades das ovelhas. Isso é importante, sim, mas é importante também a igreja entender o momento que o pastor precisa também para o lazer com a sua família, né, com a sua esposa ou com seus filhos. Ele precisa ter esse momento também, né? A gente estava falando antes de começar o podcast aqui, né, sobre a vida pastoral, mas também sobre suas alianças, né? Eu queria falar rapidinho que aliança é um ato, um efeito de aliar-se. É um pacto, um ajuste, um acordo. É a união harmoniosa de coisas diferentes entre si. Então, a gente estava falando sobre alianças, né? Antes, porque a gente falou ali quais são os desafios do ministério, do chamado pastoral, mas isso agrega em alianças, né? Porque precisa termos alianças. Como assim? Aí que nós vamos entrar naquilo que a gente estava falando, porque é de suma importância e aqui eu já quero deixar o pastor Alexandre falar sobre aliança. Eu acredito que um dos desafios, né, que estão dentro do chamado pastoral, em primeiro lugar, não tem curso que te forme pastor, não existe. A gente vai ser formado teólogo, historiador, vai ser formado, mas pastor não tem curso que te forme. Na verdade, a gente tem ferramentas que vão contribuir para a nossa vocação. São ferramentas que vão contribuir para a vocação que nós recebemos de Deus. A teologia, ou outra psicologia, por que não? Atrelado à espiritualidade, tudo isso vai somar e te capacitar. A gente pode subir uma montanha com um tênis, mas também pode subir a montanha com todo o equipamento para poder fazer uma escalada e conseguir ter o êxito mais fácil. Então, essa é a primeira questão, é a forma que eu vejo. O cara pode subir a montanha, tem que subir a montanha. É pastor, é chamado. Eu posso subir a montanha, não, eu subo essa montanha aqui com a mochila e com um tênis bom, tá tranquilo, eu vou conseguir cumprir a minha missão. Outro não vai dizer, não, eu vou pegar tal e tal equipamento para eu conseguir fazer essa jornada aí com mais facilidade. Então, aí é particular. Nós vamos ser impulsionados por Deus e cada um vai responder da forma que achar melhor ao seu chamado. A questão da aliança é um dos desafios do pastorado, porque o pastor é um líder espiritual. O pastor é um líder espiritual. Todo pastor deve ser necessariamente um líder espiritual. E todo líder ele tem que ter autoridade, todo líder ele tem que ser investido por Deus de algumas características, de algumas peculiaridades que lhe fazem um pastor. Então, o que acontece? As pessoas que têm aliança com esse pastor, as pessoas que se colocam aliadas a esse pastor, ou que têm realmente um pacto, porque a maior dificuldade de um pastor hoje é liderar quem não quer ser liderado. Esse é um dos maiores desafios de um pastor, é liderar quem não quer ser liderado. Pelo contrário, nós nos expomos como pastor, como líder espiritual, para sermos constantemente criticados, analisados, julgados, questionados, porque um dia nós tivemos a coragem de dizer sim para aquele que é perfeito. Representar quem é perfeito é um desafio. Representar a Deus, falar de coisas tão maravilhosas, tão altas, tão sublimes, tão poderosas, é um desafio que nos coloca, que nos expõe para a sociedade, porque
Quando nós falamos de um Jesus amoroso, poderoso, salvador, as pessoas muitas vezes elas esperam encontrar em nós todas as qualidades que era do Rei, do Senhor. E infelizmente, ou felizmente, eu ainda não consigo caracterizar plenamente isso, nós somos homens com certas atribuições, com chamado, com investimento na parte divina, de autoridade, de poder, para cumprir nosso... Mas ainda estamos também em processo. O Espírito Santo também está trabalhando em nós. Nós não somos, é pastor, está perfeito, vai fazer a obra. Não, nós continuamos em todo que aqueles que verdadeiramente eram liderados por Jesus, chegou o momento que Jesus disse assim, vão, expulsem os demônios, curem os enfermos. O que estava sobre o Machia, o que estava sobre Jesus, repousou sobre os seus discípulos. Então, os dons que estão sobre o teu pastor, o dom da palavra, o dom da cura, a vertente profética, tudo que é manifestado no teu pastor, se verdadeiramente você está aliançado com ele, se verdadeiramente você se coloca como filho, o dom que está sobre o seu pastor recai sobre a sua vida. Se manifesta na vida, assim como se manifestou na vida dos discípulos. E aí quando você olha uma igreja, você olha pessoas que estão à sua volta, e aquele que tem afinidade, ele vai percebendo aquilo que Deus lhe deu, e você não percebe aqueles dons sendo manifestos na vida de algumas pessoas dentro da igreja, você pode saber que aquela pessoa não se colocou como aliado, não se colocou como filho, está dentro da igreja, mas está em voo solo. Entende? Então, exatamente, não repousa, você pode ver, é bíblico isso. Então, quando a gente diz, olha, é preciso fazer aliança, porque o nosso Deus, as coisas espirituais se estabelecem por aliança. Nós percebíamos, eu e a pastora Cris, porque ela tem dom de visão em sonhos, e as pessoas que estavam com ela começaram também a ter sonhos, visões de Deus, na madrugada. Por quê? Porque o que estava sobre a pastora delas começou a repousar sobre elas, se colocaram verdadeiramente como filho. Por isso, Satanás, uma das maiores guerras dentro de uma igreja é justamente essa: as pessoas não se colocarem como aliançados, não se colocarem muitas vezes como filhos espirituais ou como alguém que é liderado por aquela autoridade espiritual, porque eles não vão acabar não recebendo a plenitude do que tem naquele ministério, tem naquele serviço. Então é muito importante isso, Gabriel. É muito importante a gente perceber essas coisas dentro da igreja, porque você pode estar dentro da igreja, mas não está aliançado com o seu pastor. E se você não está aliançado, aquilo que está sobre ele não vai repousar sobre você. O senhor deu aquele exemplo sobre o moço, lembra? Exatamente. O moço de Elias, né? O moço de Elias era alguém que estava com ele somente quando estava tudo bem. Porque no momento que Elias se sentiu depressivo, foi para o deserto, falou, fica aqui, ele falou, tá bom, vou ficar aqui. Pode ir, Elias. Se eles tivessem verdadeiramente aliançado, teria ficado junto. Teria ido junto? Ido junto. Aí o que acontece? Deus levanta Eliseu. E Eliseu é provado da mesma maneira. Fica aqui que eu vou ali no Jordão. Fica aqui que eu vou lá em tal lugar. Fica aqui que eu vou não sei aonde. Ele estava dizendo para... Aconteceu com Pedro também, né? Que aí também pode ir. E aí, o que Eliseu dizia para Elias? Não, eu vou contigo. Aonde tu fores, eu vou ir. Tá tudo bem? Estou contigo. Não está tudo bem? Estou contigo também. Porque eu não estou confiando em ti. Eu estou confiando no Deus que te estabeleceu. Eu estou contigo por conta do Deus que te levantou. O que Eliseu queria era o que
estava sobre Elias. Ele queria mais do Deus que estava sobre Elias. Então, a pessoa precisa reconhecer o chamado daquela pessoa como um chamado de Deus e se colocar. O que aconteceu? Foi com Elias até o final, recebeu porção dobrada do Espírito Santo. O moço nunca mais é relatado na Bíblia. O moço perdeu a oportunidade maravilhosa. E depois que Elias foi, Eliseu continua e segue relatado na Bíblia. Pensa, né? Não, isso é fantástico. Essa capacidade, a gente vê isso né, no Novo Testamento, né? Então, por exemplo, vamos ver, a primeira turma de discípulos está ligada direto a Jesus. A segunda turma, vamos pegar 2 exemplos, né? Timóteo era o moço era o jovem de Paulo. Foi um dos que andou, Paulo andou com várias pessoas, né, durante as viagens dele ali. E o João Marcos também foi um jovem que no começo abandonou uma das viagens e tal. E eles acabam herdando o legado espiritual, a autoridade espiritual. O exemplo de Pedro. Pedro, quando ele nega Jesus, ele volta para pescar, mas ele volta ao ministério, e aí quando ele começa o ministério dele, né, ele já começa com a autoridade que foi dada, né, por Jesus. Olha aí, né, assim, curai os enfermos, libertai os cativos, expulsai os demônios, né? Quer dizer, aquilo que estava, como o pastor falou, que estava sobre Jesus foi passado para eles e foi passado. Essa autoridade, é por isso que eu não gosto de pastor desigrejado, digamos assim, autoeleito, né? Eu botar a mão na minha cabeça e dizer assim, eu vou abrir uma igreja, né? Se você não está debaixo da cobertura de um espiritual, da igreja como corpo, de uma denominação instituída, né, que tem uma história, você está sem cobertura, você está sem cobertura espiritual. E aí você vê os pastores abrindo igrejas e depois vendo aí Satanás pintando e bordando em algumas igrejas, e aí a gente não entende o porquê, porque muitos se lançam, talvez até possam ter o chamado, mas se lançaram sozinho, né, num voo solo, muito bem colocado pelo pastor, um voo solo, a pessoa, tanto pode ser dentro da igreja como no ministério pastoral, né? Então a gente aprende que tu tem que estar debaixo, né? A gente, quando chegou na igreja, primeira coisa que eu fiz com a minha esposa, o pastor deve se lembrar, chegamos aqui na frente, pastor, nós nos submetemos à sua autoridade. Por quê? Primeiro, porque a gente sabia que Deus tinha nos enviado para cá. Segundo, você chega num lugar onde você já tem algum discernimento, sabe que está ouvindo a palavra de Deus, a verdade. Onde tem adoração, tem oração, digo, bom, meu Deus, o Senhor me enviou para cá. Mas a sujeição a uma autoridade, nós temos aqui o pastor Alexandre, né, com respeito, um carinho muito grande, por exemplo, pelo reverendo Homero. Eu também, antes da minha primeira denominação, eu também tinha uma figura de exemplo, que foi meu pastor por muito tempo, no qual eu bebi muito na vertente, né, do pastor Clóvis. Era um homem de Deus, um homem de oração, um homem amigo, companheiro, mas era pastor. Me conduziu como ovelha, né? Então, aqueles aprendizados. Então, quando tu vê essa hierarquia sendo instituída dentro da igreja, essa aliança, ela tem que vir, ela tem que existir. Com certeza, reverendo Homero é submisso às demais autoridades, né? A gente fala, né, do reverendo, cada igreja tem uma denominação, né, mas o reverendo, o bispo, o que é o bispo? O bispo é um pastor de pastores. Por quê? Sim, os pastores precisam ser pastoreados. Se eu tenho um problema como pastor, para quem que eu vou recorrer? Eu tenho que ter alguém acima de mim, onde eu possa pegar um telefone, pedir uma orientação, está acontecendo isso comigo, eu estou com tal dificuldade. Assim como a ovelha, às vezes a ovelha da igreja, né, o membro, ele não consegue reconhecer que ele precisa do aconselhamento pastoral, né? O conselho. Eu gosto muito, né? Jesus, maravilhoso conselheiro. Se você vê Jesus, as pregações que nós temos no Novo Testamento, as parábolas maravilhosas, primeiramente, todas elas, a maioria delas, pelo menos passagens lá de Mateus 6, Sermão do Monte, geralmente o primeiro público-alvo de Jesus eram os 12. Para que os 12 tivessem uma base para passar. E é o que nós temos, o que chegou até nós é o que ficou nos 12, né?
por obediência, por aliança, né? Esse é o derramar da cascata de Deus dentro da igreja. No livro de Atos também ali, a gente vê como a igreja crescia, né? E ali falam que eles estavam em comunhão e estavam também no conhecimento, né? No ensino apostólico. Então, eles estavam debaixo do ensino apostólico, eles estavam sendo ensinados. Lá em Atos capítulo 1, mostra exatamente isso, como crescia a igreja. A doutrina dos apóstolos. Então, eles estavam debaixo do ensino apostólico. E o ensino apostólico veio da onde? Do sumo pastor. Do sumo pastor. Então, existe uma continuidade, é como um óleo que corre de geração em geração. Não é uma conta-gota que cai aqui, cai ali, cai acolá. É um óleo que escorre de geração em geração e vem sendo de geração em geração, sendo escorrido pelos eleitos de Deus, pelos escolhidos de Deus. Perfeito. Perfeito. Por isso que Jesus, só depois passar para o pastor João, por isso que Jesus faz essa analogia direta para aquele público dele, que era pessoa simples também, porque os discípulos também eram simples. Nenhum deles era. Talvez Judas fosse um dos que tivesse mais estudo ali, naquele grupo de 12. Mas Jesus, ele faz a analogia com o rebanho. Eu sou o pastor, né? Eu me importo com as minhas ovelhas, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, né? Ele faz essa analogia com ovelha, porque a ovelha se submete, né? Ela é um animal dócil, ela é frágil demais. A ovelha é um dos animais mais frágeis. Se ficar sozinha, ela é muito fácil dela vir a óbito, ela se perder, ela se extraviar. Então, ele faz essa comparação porque o rebanho de Deus precisa de cuidado, de pessoas que amam, que se importam pela condução desse rebanho, né? Em amor. Né? Tem ovelha que dá trabalho. E tem ovelha. Tem histórias de pastores que quebravam a perna das ovelhas rebeldes, que para salvar as ovelhas quebravam a perna da ovelha. A gente não vai quebrar a perna de ninguém aqui dentro, né? Mas era uma forma que os pastores antigos, né? Aquela passagem, aquele salmo, olha, ele me unge com óleo, né? A minha cabeça com óleo. Por quê? Porque a ovelha tinha tendência das moscas sentarem sobre a cabeça da ovelha. Então, aquele cuidado pastoral de conseguir discernir dentro do corpo da igreja, olha, hoje a irmã não está bem ali. Aí tu vai, chama, faz uma oração, liga. Por isso que esse conjunto de pastores, né, é muito importante. Muito importante. Eu escutei, só rapidinho aqui, sobre o nosso aspirante a pastor, falando, né, sobre a ovelha aquele dia, falando que a ovelha ela não sabe reconhecer o pasto bom do pasto ruim, que ela não sabe reconhecer a água boa da água ruim, que é o pastor que conduz, né? Até a palavra fala lá, né, nos Salmos, né, me conduz para verdes pastos, porque a ovelha ela não sabe reconhecer, ela vai lá e simplesmente se alimenta. Segundo a pregação do nosso aspirante a pastor, né? Eu vi a pregação do Jesaías, estava uma benção aquele dia. Ele falou sobre a ovelha, né? Que o pai dele tinha ovelha e eles tinham que procurar, mas não achavam. E uma coisa que o pastor Ciro falou, que sobre a questão da remuneração, né? O pastor falou que ele presta um serviço aqui na obra de Deus aqui de forma voluntária, né? E nós não podemos nos esquecer que no século que nós estamos vivendo, existem aqueles que se autodenominam pastores, né? E também é necessário que aqueles que têm o chamado, aqueles que pastoreiam para a glória de Deus, né? Verifiquem como está a situação das suas ovelhas, porque às vezes, irmão, principalmente nesse período de pandemia, que as pessoas agora estão vindo mais para os cultos presenciais, né? Porque existem muitas fontes de alimentos espirituais na mídia e que está contaminando muita gente, irmãos. Estão deixando de ouvir a voz do pastor da sua igreja, do seu líder, e estão ouvindo voz de pastores que só têm título e que muitas vezes estão pastoreando a si próprio, trazendo um alimento degradado para a vida espiritual de muitos crentes, sabe? Eu não sei como é que está lá no Rio de Janeiro não, pastor, mas eu posso imaginar que tem muitos crentes lá
como aqui também tem, né, contaminados com esses alimentos que trazem doenças espirituais, muitos crentes que não querem vir mais por cultos presenciais, porque não estão achando mais necessidade de estar reunido no corpo, né? Por quê? Porque ouviram de muitos, não, você não precisa ir para o templo se reunir, você não precisa, de repente, dar uma oferta na igreja, você não precisa dizimar, e a gente vê muito isso por aí. Alimentos, né, que está deteriorando com a saúde espiritual das igrejas, das ovelhas do Senhor Jesus. E outra, irmãos, Deus vai cobrar desses líderes, sabe? Líderes que dão alimentos contaminados, que estão matando as ovelhas, sabe? E a gente fica triste com isso, né, irmãos? E a gente tem uma preocupação, como pastor aqui, líder da nossa igreja, ele tem uma preocupação de trazer um alimento saudável para a igreja, né? E Deus tem usado poderosamente o nosso pastor aqui, né? Tem usado aqui de forma poderosa para ministrar uma palavra saudável, trazer a revelação do coração de Deus para a igreja. Eu só quero que quando fala em pastoreio, Jesus mesmo, em João 10, né, uma das passagens, Jesus separa o pastor, o ladrão e o mercenário. Essa é uma passagem que vale algumas pregações, né? Jesus separa aquele que está na obra pelo dinheiro, né? Define realmente quem é o ladrão, né? E fala quem é o pastor. O pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. O pastor é o que está perto. Paga preço, e a hora que você assiste a internet, né, tem muito boas pregações, não podemos generalizar. A gente tem muitos bons pregadores, principalmente alguns bem conhecidos, né, que são referência, mas tem muitos que estão ali só pela fama, só pelo dinheiro, só pelo ludibriar. Então, quando você tem um pastor perto de você, né, no momento da necessidade, você não vai conseguir ligar para um pastor desses para te trazer socorro, né? No momento de uma necessidade, você vai ter que buscar aquele que está perto, que cuida, né? Então, a Bíblia ela já previne também a questão pastoral ali, né? O próprio Jesus já deixou de, olha, vão vir falsos mestres, mas quando ele fala em pastorado é João 10, né? Que ele separa bem quem é o ladrão, quem é o mercenário e quem é realmente... E ele deu a vida pelas ovelhas, não precisamos, né, um testemunho melhor que o dele. É verdade. Hoje aqui estamos com um conteúdo imenso aqui, né? Temos pregações para dar 5, 6 horas aqui. Dá mais um podcast ou dois aí. Mas aqui eu queria rapidinho... O Ministério de Dança, semana passada, bateu 1.000 seguidores no Instagram, 1K. E ontem estava completando 1 ano aqui o Ministério de Dança Renascer aqui da Igreja do Nazareno, né? Que está na liderança da Thaís, né? Então, queríamos deixar os nossos parabéns aqui. Parabéns a Thaís aí. ali, a minha esposa, meus parabéns, o ministério Thaís. abençoado. Parabéns Em a todo frente. o grupo. Parabéns de ao dança. grupo. Então, aqui... Renascer. Eu brinquei com ela, falei, o grupo Renascer não faz aniversário. Que está sempre renascendo, né? Não dá tempo de completar a data. Mas é uma brincadeira, um trabalho que está crescendo. Eu sempre deixei muito claro a ela, desde o princípio, que nós percebíamos essa necessidade dentro da igreja, e a Thaís soube se colocar muito bem na liderança desse grupo. A expressão gestual, ela sempre teve um certo preconceito dentro da igreja, mas hoje eu muitas vezes observando a dança, observando a filhinha do irmão Márcio dançando, muitas vezes Deus fala através do gestual, através das expressões. Nós esperamos muitas vezes que Deus fale somente através de forma verbal, né? Mas Deus se expressa, o Espírito Santo se expressa de diversas formas. E assim como qualquer ferramenta dentro da igreja se colocar a serviço do Espírito Santo, Deus vai usar. E a dança é uma delas, é uma adoração através do seu gesto. Então, parabéns, Thaís, parabéns todo o grupo. Parabéns mesmo.
renascer aí, de E dança não renascer. esquecendo que do dia 20 de novembro elas vão fazer uma amostra aqui do trabalho delas. Elas vão fazer um evento a partir das 14h. Vai ter participações de outras igrejas, vai ter louvor, vai ter outras danças, vai ter 2 ministrantes aqui que são formadas em dança e são cristãs. Vai ter, então vai ser um trabalho muito bom no dia 20 de novembro aqui na Igreja do Nazareno. Venha, né? Imperdível. Venha para cá, vai ser um trabalho muito bom, muito de excelência, né? Então, dia 20 de novembro, não perca, já estou falando aqui. Falando mais sobre pastor e sobre aliança, né? O pastor comenta, né? Eu queria recomendar para você um livro, Código da Aliança. Leia esse livro, você que quer, eu quero ser pastor. Mas leia esse livro, você vai entender muito sobre o chamado pastoral e sobre, né, a questão de se colocar como pastor, que nem a gente estava falando, antes de você colocar como pastor, você deve ser pastoreado. Esse livro é o pastor, se eu não me engano, André Ricardo, esse livro, fala muito sobre alianças com o teu pastor, alianças de reconhecer. Aí você vai entender, não, mas eu estou ensinando, estou pastoreando pessoas, eu tenho o dom, eu tenho o chamado, mas você não está sendo pastoreado. Leia esse livro e você vai entender muita coisa. Ele simplesmente não escreveu esse livro ali, assim, de ideias dele, tudo baseado na palavra. Você vai entender muito sobre, antes de ser pastor, ser pastoreado. Uma das coisas que eu quero dizer, pastores, se vocês me permitem falar isso, chegou um momento que o apóstolo Paulo, mesmo envolto a críticas sobre o seu apostolado, ele falou, olha, vocês são a prova do meu chamado. Ele aponta para a igreja e diz, vocês são a prova do meu chamado. Ou seja, esse apostolado que está sendo criticado, ele tem frutos. Está aqui os frutos. Aqui está a prova daquilo, a prova real daquilo que eu estou falando que há no espiritual. Então, todo ministério, ele precisa ter frutos. Todo pastorado precisa ter frutos. Eu não posso simplesmente dizer que sou pastor porque eu tenho uma carteirinha. Eu não posso dizer que eu sou pastor porque eu tenho um curso. O meu pastorado, ele precisa ter frutos. O apóstolo Pedro, ele foi, na verdade, eu acredito que é o que passa com cada um de nós, porque o pastorado, na verdade, ele é um chamado, mas também ele é um compromisso, é um preço a ser pago. O apóstolo Pedro, ele queria ficar pescando, mas quando Jesus vem para restaurar o ministério de Pedro, depois de ter negado ele 3 vezes, o que ele fez? Ele disse para Pedro abertamente, se tu me amas, cuida dos meus cordeirinhos. Se tu me ama, cuida das minhas ovelhas. Se tu me ama, cuida dos teus irmãos. Então, muitas vezes, para nós que somos pastores, a nossa declaração de amor a Deus é cuidar dos nossos irmãos. É cuidar da igreja. Aí que você está dizendo para Deus verdadeiramente, Senhor, eu sou grato pelo que o Senhor fez por mim. Eu sou grato pelo teu amor. Eu sou grato porque o Senhor... E isso não é simplesmente verbal, é um serviço que você presta a Jesus. Então, na verdade, o pastorado não é porque a gente é o bom, é melhor, ou é o mais ungido. É alguém que atendeu o seu chamado e está dizendo, Senhor, eu também te amo. E eu quero manifestar esse meu amor cuidando da tua igreja. Trabalhando na tua igreja. Sou pequenino, estou em processo, o Espírito Santo está trabalhando, mas eu quero cumprir com o meu chamado. Então, acredito que quando a igreja entende isso, percebe isso, que elas têm pessoas no meio dela que elas podem contribuir, porque hoje você está assistindo um grande pastor no YouTube, um grande pastor num seminário, mas um dia ele foi pequeno, e Deus colocou alguém do lado dele. E Deus colocou alguém do lado dele que o levantou a ponto de hoje você estar assistindo ele no YouTube. Entende, pastor? Eu acredito que justamente aqui o desafio
de Santa Maria, quando eu fui receber para ser a incumbência, o chamado ou o título de ser pastor, já vieram logo me dizer: Santa Maria é cemitério de pastores. Nunca ninguém ouviu isso? Já ouvi. Já ouvi. Aí eu disse: então vai ter um aqui que vai ser birrento, que não vai se negar a morrer. Verdade. Então, porque nós precisamos entender isso. Você tem um pastor, ele é uma pessoa que, se você procurar defeito, vai achar um monte. Mas se você encontrar Deus na vida dele, se você encontrar alguém com dom, alie-se a ele, ajude a ele, até que Deus mande você para um outro lugar. Mas se você estiver naquela igreja, se você estiver congregando naquele local, se coloque como alguém que vai estar aliançado com o seu pastor, que vai somar com o seu pastor. Às vezes, sabe o que as pessoas querem ser pastoreados? Por alguém perfeito. E nunca vai encontrar nesse mundo, não. Aqui não, né? Não. Olha só, estou em meio de 3 pastores e os 3 falando aqui não, aqui não. Aí você aí quer dizer que não tem. Para. Não é verdade? É verdade. Um dia nós encontraremos o pastor dos pastores, aquele que é perfeito, Amém. que é santo, Glória que é a Deus. maravilhoso. Nós estaremos na presença dele. Almejamos por isso, né? Com certeza. Como é que é? Ouvir a frase, né? Bem-vindo, né? Ouvir do Senhor, ouvir do próprio, pagar o pessoal, cumprir o teu ministério, né? Seja bem-vindo. Olha só, eu já quero deixar um convite para vocês. Vamos marcar um próximo? Vamos, porque... Nossa, eu fiquei hoje aqui espectador. Não estava lá meu número que eu estava assistindo lá, mas eu estava aqui como espectador. Uma bênção mesmo. Eu quero fazer um comentário antes. O pastor estava falando só para não deixar passar. Pegando a deixa do pastor aqui. A questão que as ovelhas, na verdade, são o testemunho, né? A marca do apostolado ou do pastorado é o próprio resultado, né? A frutificação. E uma das grandes coisas que a gente vê, um dos grandes problemas que a gente vê nos líderes, é que os bons pastores não têm medo de levantar líderes tão bons quanto eles. O bom líder, o bom pastor é aquele que consegue levantar alguém maior do que ele. Esse é o grande pastor. Que não tem medo, ele sabe que ele tem uma função, ele vai até ali, e dali para frente as flechas que ele lançar é que vão fazer a obra para frente. Então, o cara que trabalha na obra também tem que tem esse chamado, ele não pode ter medo de que os seus discipulados, né, avancem de forma ilimitada, né? Só me lembrei dessa questão aqui. Verdade. Eu não quero cortar vocês, mas vou ter que cortar. Nós já cortamos um pouquinho, né? Então eu queria que neste momento, pastor Ciro, anuncie os nossos horários. Vamos ver se eu lembro de tudo aqui. Então nós temos nas terças-feiras, não esqueça aí como hoje, nós temos o nosso NasaCast, às 8h da noite, para que você possa, né, assistir, ou assistir depois, compartilhe, colabore com a igreja, né, participe, aí separa um tempo na terça-feira, porque sempre tem algo de crescimento, sempre tem algo de bênção, de ensino. Nas quintas-feiras, nós temos o nosso culto, que agora não tem mais live, graças a Deus, é presencial, as pessoas estão vindo, está sendo bênção, né? É a quinta-feira do propósito, tem sido bênção, pessoas têm feito propósito nesse lugar, Deus tem operado, tem trazido respostas. Nós temos, aos sábados, os cultos de jovens e as escolas bíblicas, né? Qual é o horário? Às 16 horas o EBIM, às 18 horas o EBIM. 18 horas, né, EBIM. E temos os cultos de jovens também aos sábados, às 19 horas. E nos domingos, pastor, vai ter uma mudança, você vai ter que me socorrer aqui, pastor. Vai ter uma mudança de horário agora para o dia 20. Exatamente. Dos cultos de domingo. Então, o próximo domingo ainda é às 19 horas. O nosso próximo domingo, domingo de Santa Ceia. Já estão convidados, próximo domingo, então um culto de Santa Ceia. Continua às 19 horas. Continua às 19 horas. E no próximo, já no outro, né, nós teremos nosso culto às 20 horas da noite, em função do verão, né, do horário, que é para que você possa estar conosco aqui, né, vindo, congregando, tendo comunhão com os irmãos, participando.
ouvindo, né, uma palavra da parte de Deus abençoada, né, adorando, cultuando a Deus. Amém? Amém. E agora? Oração, né, pastor? Vamos É fazer bênção essa hoje, né? oração, Bom. essa bênção. Obrigado, Amém. Gabriel, por ter nos convidado. Obrigado. Espero que tenha sido bênção. Ah, foi? Quem Amém. não assistiu, perdeu. Você perdeu. Tá bom, gente? Dá para assistir, Dá dá pra para assistir. assistir. Já vai, perdeu, assista, dá para assistir curta, depois. comenta, pede quero mais. É. Bis, quero de Clica novo. lá, compartilha. Privilégio estar aqui contigo, viu, pastor Ciro? Amém. Tá bom? Alegria. Amém. Contigo Obrigado, aqui, pastor. João. Tá bom? Deus Glória a Deus. abençoe. Para nós Vamos orar, também, então? dizer, não, vamos aproveitar a oportunidade, né, pastor? Então, um minuto a mais, que tem sido uma bênção trabalhar, pastor, também, do seu lado, ser pastoreado pelo Senhor, de poder fazer parte da Igreja do Nazareno. Estamos aprendendo muito com todo mundo, estamos aprendendo com o pessoal do louvor, pessoal da dança, com Ebim, com o pastor João, com todo, né? A gente está sempre aprendendo, tem que estar com esse coração, eu gosto, né? Está com sede, né? Então, uma bênção, um privilégio, né? Estar sendo pastoreado e trabalhando ao teu lado, pastor Alexandre. Está sendo uma bênção e eu espero que a gente possa, né, fazer o melhor possível, né, para cuidar do rebanho do Senhor, dizer que a gente está aí submisso à sua autoridade e disposto a trabalhar. Amém, amém. Vamos juntos. Amém. Estou aí como servo. Amém. Vamos orar, gente. Agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai. É no poder do nome de Jesus que nós nos colocamos em Tua presença. Primeiramente agradecidos pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua salvação, pela Tua graça que nos inunda e nos alcança todos os dias. Pelo selo do Teu Espírito, Senhor, que nos prepara para viver contigo em glória. Senhor querido, nós te agradecemos primeiramente pela vocação, pelo chamado, Senhor, de sermos pastores, de estarmos cumprindo com este propósito, do Senhor ter nos constrangido até o ponto de termos dito sim ao teu chamado, e o Senhor tem nos feito felizes na tua presença, Pai querido, porque as adversidades, os problemas, as contrariedades vêm, mas nós percebemos um Deus infalível à nossa frente, um Deus poderoso trabalhando a nosso favor, um Deus maravilhoso agindo, Senhor, em prol, Senhor, do chamado que o Senhor nos deu, mas também da igreja que o Senhor nos deu para conduzir. Pai querido, nos dê sabedoria a cada um de nós, Pai, para que possamos a cada dia ser mais agradáveis. Salomão, quando esteve diante do teu povo, não como pastor, mas como rei, e todo rei, Senhor, também tem que ter algo de pastor. Ele pediu sabedoria para entrar e sair da presença do povo, diante do teu povo. E os pastores também, Senhor, nós clamamos para que haja sabedoria sobre a liderança desta igreja, sobre os pastores aqui constituídos, para que, Senhor, possamos conduzir o teu povo na tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Que quando orarmos, Senhor, o Senhor apareça. E quando impusermos as mãos, Senhor, o teu Espírito Santo venha agir. Quando abrirmos os nossos lábios para falar da tua palavra, Senhor, possa ser uma palavra, Pai querido, creditada pelo teu Espírito, depositada em nós, Senhor, pelo teu Espírito. Assim nós oramos, agradecidos pela noite desse dia, agradecido por estarmos aqui, Senhor, em comunhão com os nossos irmãos. E te pedimos, Senhor, continua conosco, continua trabalhando. O desejo do nosso coração é: permaneça conosco e com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. 1, 2, 3. Vem pra NASA!